Olá, turma, tudo bem? Turma, eu vou falar com vocês sobre potenciação na aula de hoje. Portanto, eu defini alguns objetivos para a aula, sendo o primeiro a apresentação dos conceitos sobre potenciação, propriedades relacionadas à potenciação e, por fim, exemplificação de operações numéricas utilizando conceitos e as propriedades da potenciação. Legal, então definição conceitual, né? O que seria a potenciação ou exponenciação? É a operação matemática que representa a multiplicação de fatores iguais, ou seja, usamos a potenciação quando um número é multiplicado por ele mesmo várias vezes. Tá? Essa é a definição clássica, né? Agora partimos aqui para a definição matemática, né? Para escrever um número na forma de potenciação, na forma de potência, né? Usamos a seguinte notação. Temos aqui a elevado a n, onde o n representa o número de fatores, né? O número de vezes aqui que a vai ser multiplicado por ele mesmo. Tá? Então, se o n fosse 2, teríamos a vezes a. Se o n fosse 3 aqui, seria a vezes a vezes a, e assim por diante. Temos algumas condições, o a tem que ser diferente de zero, né? Se o a, no caso ali, for diferente de zero, temos que o a representa a base, tá? É o número que está sendo multiplicado por ele mesmo ali, e o n seria o expoente, que é o número de vezes que esse número é multiplicado por ele mesmo. Então, aqui nós estamos definindo o que seria a base e o que seria o expoente. O expoente sempre fica acima, mais à direita ali, né, na base. Legal, demonstração conceitual. Tá? Para melhor entender o conceito de potenciação, temos dois casos. 4 elevado ao cubo, né? Que seria 4 elevado à terceira potência, também. Ou 2 com o expoente 5, que é 2 elevado à quinta potência. A gente lê dessa forma. Exemplos demonstrativos, né, para o conceito. Então, nós temos 4 ao cubo, a mesma coisa que 4 vezes 4 vezes 4, que podemos resolver, né, mas a esquerda aqui, 4 vezes 4 dá 16. Daí sobrou 4, 16 vezes 4, 64. Sendo 4 a base, 3 o expoente e 64 o resultado do produto, né, o produto que é multiplicação. Quando se fala multiplicação ou produto, estamos falando da mesma coisa. Legal, agora 2 elevado à quinta potência. Eu multiplico 2 por ele mesmo, né? 5 vezes. Então, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. Sobrou 2 aqui. A gente deixa multiplicando. Resolvendo mais à esquerda, 4 vezes 4, 16. Deixo aqui com 2 multiplicando. 16 vezes 2, 32, né? Sendo 2 a base, 5 expoente e 32 resultado do produto. Tá? Então aqui trouxe esses dois exemplos para deixar bem claro aí para vocês como que funciona a aplicação do conceito da potenciação. Legal. Agora nós temos que analisar as propriedades, né? Potenciação, existem diversas propriedades e a gente vai partir para elas. Toda potência com expoente igual a zero gera como resultado 1. Exemplo, 5 elevado a zero igual a 1. Tá? Se fosse 10 elevado a zero dá 1. X, que eu não conheço, x, um número qualquer, elevado a zero dá 1. Toda potência com expoente igual a 1, o resultado será a própria base. 8 elevado a 1 dá 8. Né? 9 elevado à primeira potência dá 9. Assim por diante.
Quando a base for negativa e o expoente for um número ímpar, o resultado será negativo. Por exemplo, menos 3, entre parênteses, significa que o sinal está contemplado aqui na operação, tá? Menos 3 elevado ao cubo. Mesma coisa que menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Menos com menos dá mais, tá? Só que daí nós temos mais desse resultado com menos, tá? Mais com menos são sinais diferentes, sinais distintos. Mais com menos dá menos. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então o resultado é menos 27. Quando a base for negativa e o expoente for um número par, o resultado será positivo. Por exemplo, menos 2 ao quadrado é menos 2 vezes menos 2. Menos com menos dá mais. Regra de sinais. Sinais iguais dá mais. 2 vezes 2, 4. Então, resulta em mais 4. Quando o expoente for negativo, inverte-se a base e muda-se o sinal do expoente para positivo. Por exemplo, 2 elevado a menos 4. Nós temos 1 dividido por 2 à quarta potência, elevado à quarta potência. Que é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que dá 16. Então, temos 1/16 aqui. Nas frações, tanto o numerador, que é a parte de cima, tá? Quanto o denominador, parte de baixo, ficam elevados ao expoente. No exemplo, temos aqui 2/3. Entre parênteses, é tudo isso daqui elevado ao cubo. Então é a mesma coisa que 2 elevado ao cubo e 3 elevado ao cubo. 2 ao cubo é 2 vezes 2, que dá 4, vezes 2, que dá 8. 3 ao cubo é 3 vezes 3, que dá 9, vezes 3, 27. Então, o resultado em 8/27. Tá? Então, turma, aqui eu trouxe as propriedades, né? Trabalhando aí de forma numérica, para que vocês consigam compreender de forma mais simples a aplicação de cada uma das propriedades. Legal. Falando agora da multiplicação e divisão de potências, né? As potências, elas apresentam regras bem específicas também para multiplicação e divisão. Então vamos lá. Na multiplicação de potências, né, com bases iguais, mantém-se a base e soma-se os expoentes. Então aqui nós temos definição teórica. A elevado a x vezes a elevado a y. Mantém a base, que é a, elevado a x mais y. Soma-se os expoentes. Né? Soma-se os expoentes. Então, por exemplo, 5 ao quadrado vezes 5 ao cubo. Base 5, mantenho. Expoente 2 e 3. Soma os expoentes. Vai ficar 5 elevado à quinta potência. Na divisão das potências, né, que possuem aí bases iguais, mantém-se a base e subtrai-se os expoentes. Então, a elevado a x dividido por a elevado a y, por exemplo. Mantenho a base que é a e faço expoente de cima x menos expoente de baixo y. Fica a elevado a x menos y. Se a gente fosse adotar aqui 5 elevado ao cubo dividido por 5 ao quadrado, né, ao invés de multiplicar, a gente divide aqui. Ó. Seria o quê? Eu mantenho a base, que é 5, né, para os dois casos, tanto no numerador quanto no denominador, e subtraio o expoente de cima, que é 3, e o expoente de baixo, que é 2. 3 menos 2, 1, que é a mesma coisa que 5. Tá? Quando o expoente é 1, turma, eu não preciso colocar, eu apenas deixo a base. Agora, a potência de potência. Né? Então, o que acontece se eu tenho um número elevado a um determinado número, um número de base e um expoente, só que esse conjunto é elevado a uma outra potência. Como que fica? Vamos lá. Quando a base está entre parênteses e há outro expoente fora, tá? Potência de potência,
mantém-se a base e multiplica-se os expoentes. Então, a elevado a x elevado a y. Então, mantém a base a e multiplica os expoentes. X multiplica y. 3 de base elevado a 2 e 3 elevado a 2 elevado ao cubo, mesma coisa que 3 elevado a 2 vezes 3, que é a mesma coisa que 3 elevado à sexta potência, que equivale a 729. Tá? Legal, aqui eu trouxe um exemplo mais complexo, tá? Para a gente analisar. Ó. Perceba, fração meio, né? 1 dividido por 2 elevado a menos 2 e tudo isso daqui elevado ao quadrado. Como fica? Multiplica os expoentes, né? Então fica menos 2 vezes 2 lá no expoente. 2 vezes 2, 4. Como 2 de fora não tinha nada, era positivo. O de dentro tinha o sinal negativo. Então fica menos com mais, dá menos, né? Sinais diferentes gera sinal negativo. Então, meio elevado a menos 4. É a mesma coisa que eu fazer, aplicando a propriedade ali do expoente negativo, eu tenho 2 elevado a menos 1, que equivale a 1 dividido por 2 com o expoente 1 positivo. Tá? Se eu fizer isso, o que acontece? Eu já tinha um expoente negativo, 4 negativo. Tendo agora o expoente 1 negativo, fica menos com menos, resulta em mais. Tá? Então, vai ser o quê? Vai ser 1 vezes 4, que equivale a 4. Então, 2 elevado à quarta potência. Mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que equivale a 16. Portanto, essa expressãozinha aqui equivale a 16. Agora eu trago exemplos complementares, né? Temos aqui, primeiro, 2 elevado ao cubo, mais 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado. Então, fazendo a conta, 2 ao cubo dá 8, 3 ao quadrado dá 9, 4 ao quadrado, 16. 8 mais 9, 17. 17 mais 16, 33. Segundo exemplo, temos aqui uma soma, né, de frações com potência. E para isso nós temos 3 ao quadrado, eu posso resolver dá 9. Né? Embaixo 9 ao quadrado, opa, base igual. Mantém aqui por enquanto. E 1 dividido por 3 ao quadrado. Vou manter por hora também. Ora, aqui as bases são iguais, né? Então, como não tinha nada aqui, é a mesma coisa que 9 elevado a 1, né? Primeira potência. 3 ao quadrado dá 9, então eu já vou resolver aqui. Deixo um nono. Agora, como a base é a mesma, na divisão eu subtraio expoentes. Então, mantenho o de cima, que é 1, e subtraio o expoente de baixo, que é 2. Fica 1 menos 2, com base 9, mais 1 nono. Portanto, chegamos em 9 elevado a menos 1, mais 1 nono. 9 elevado a menos 1, 1 nono também. Então, fica 1 nono mais 1 nono, dá 2 nonos. Beleza, turma? Então é isso. Potência não tem uma grande complexidade, né? Tem coisa que é mais complexa, mas tem que se praticar. Tem que pegar esses exemplos, refazer no caderno, fazer a lista de exercício, trazer dúvidas aí para as reuniões, conversar entre vocês, dependendo. Quando um não sabe, o outro já tem o conhecimento, e o que o outro não sabia, o um sabe. Então vocês vão trocando aí ideia entre vocês no curso, e vocês conseguem desenvolver o conhecimento sólido em comunidade, em conjunto, né? Que é algo bem salutar. Mas dúvidas vão existir, então eu sempre fico disponível para vocês ainda pelo Teams, pelo YouTube também, então podem
deixar perguntas tanto no YouTube quanto no Teams. Eu recomendo que deixe no Teams, né, por conta da, da aula, do curso. Mas tem gente aqui no YouTube que já fez perguntas bem interessantes, até da área. Eu respondo, então nos próximos vídeos aí, se vocês estiverem dando uma olhada, vocês vão trombar com alguns comentários meus aqui pelo YouTube também. E um deles foi até interessante, foi nessa disciplina de matemática, né? MRPE, em um assunto que a gente vai estudar lá na frente, vetores, né? A pessoa perguntou lá a aplicação, qual seria a aplicação? Daí eu falei das aplicações de vetores na área elétrica, né, em eletrônica, e daí é algo interessante, né, porque você vê uma interação da comunidade escolar aí, que se interessa bastante pelo assunto também. Então, legal. Podem interagir pelo YouTube, mas no YouTube eu recomendo que vocês interajam talvez em outros vídeos, viu um vídeo ali ficou com dúvida. Como não tem aula comigo específica daquele assunto, daí pode interagir pelo YouTube. Agora, na disciplina MRPE, Eletrônica Analógica, MCE, interajam ali pelo Teams mesmo, que daí a gente tem um canal direto para conversar, tá certo? Grato pela atenção de todos mais uma vez, bons estudos e até a próxima.